Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente. Y nosotros vamos a preparar todo el equipo para jugar el domingo y que vamos a pasar. Que la gente sea bien claro y que venga a la cancha porque Vasco va a llegar a la final. Porque, ¿saben por qué? Porque tiene el espíritu, tiene el compromiso. Salve, salve, uma ótima tarde, um casaca no coração de cada um de vocês, vascaínos e vascaínas, sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos aqui para falar do nosso Vasco, muita informação, muita notícia. Acompanhe o nosso vídeo, o nosso conteúdo até o final, que vocês não vão se arrepender. E eu já peço para vocês já aí, quem chegou pela primeira vez, ou quem já está assistindo o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu, dá essa focinha, tem um botãozinho escrito inscrever-se, pronto, você se inscreve e ajuda muito. E é o seguinte, eu só vou pedir isso para vocês, compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam, quando aparecer o anúncio, deixa o anúncio correr, que ajuda o nosso canal. E olha só, mês que vem, agora em abril, nós vamos estar sorteando essa belíssima camisa de treino do nosso Vascão oficial aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa aqui é no tamanho G, a gente vai sortear duas, uma no tamanho G, outra no tamanho M, tá, gente? A gente vai estar sorteando para vocês. Então, a gente vai fazer uma live comemorativa aí de aniversário de 1 ano do nosso canal. Então, só a única coisa que eu vou pedir para vocês é vocês se inscreverem para divulgarem o nosso trabalho, tá? Vou até mostrar mais uma vez, olha que belíssima camisa, galera, ó, novinha, tá até com cheirinho de nova aqui para mim, ó, que beleza, ó. Chegou ontem, galera, a gente vai estar sorteando, então dá essa força aí pra gente. Então, meus amigos, dito isso, vamos aí adentrar nos assuntos inerentes ao nosso Vasco da Gama. É o seguinte, o nosso Vasco que já treinou no dia de hoje, nessa sexta-feira, no CT Moacir Barbosa, treino duro, treino pesado, o nosso elenco está trabalhando e trabalhando muito. O Ramon Dias cobrou o elenco de firme no dia de hoje, nessa sexta-feira, né? O Ramon Dias tá chegando junto com o nosso elenco, ele até bateu na mesa, vocês viram que eu coloquei no início do vídeo ele falando no ano passado que o Vasco não ia barrar, e a gente não abarrou, nós não caímos. Aí ele falou que nós vamos chegar a essa final do Campeonato Carioca, ele cravou isso, ele tá cobrando do elenco, ele tá mordido, ele quer a vitória. Ramon Dias confia nessa vitória. E é o seguinte, né, galera, no momento que eu tô falando com vocês aqui, quase 57 mil ingressos já emitidos, tá, gente? Facilmente. Ontem tivemos aí um recorde, um pouco mais de 3 horas. O Vasco da Gama, vocês estão acompanhando a cronologia das vendas dos nossos ingressos aí na tela. O nosso Vasco da Gama, em um pouquinho mais de 3 horas, a gente simplesmente, nada mais, nada menos que vendemos 50 mil ingressos, isso mesmo, 50 mil ingressos, né? Vocês acompanham também agora esses videozinhos aí na tela. Isso aí é o seguinte, galera, é um shopping lá em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, que a torcida do Vasco tá fazendo fila, já tá enfrentando fila hoje nessa sexta-feira, já para trocar ali o seu voucher pelo ingresso, né? Para garantir o seu ingresso para assistir o jogo de domingo. É uma dica que o próprio Vasco dá, eu também vou dar para você que vai assistir o jogo nesse domingão. Não deixe para a última hora, para evitar problema, para evitar transtorno, né? Já faça como essa galera tá fazendo aí. Tem vários pontos pelo Rio de Janeiro que você pode estar aí trocando o seu ingresso, né? Ou aderir, ou até mesmo adquirindo o seu ingresso. Então corre lá e não fique de fora. O Nova Iguaçu nesse meio de semana enfrentou a equipe do Internacional, perdeu pela Copa do Brasil. Eles pouparam 3 atletas para essa partida contra o Vasco. Já o Vasco, por sua vez, teve uma semana cheia de trabalho, do jeitinho que o Ramon Dias gosta, né? Aí deu para trabalhar também com o novo jogador, o atacante Cleiton, que chegou, né? Acredito eu que vai dar sim para o Vasco entrar bem melhor do que entrou no último domingo. Tem expectativa de mudanças pelo lado do Vasco. Nova Iguaçu deve vir com a mesma equipe, a equipe bem postada ali, sólida no setor defensivo, saindo ali para o contra-ataque, na ligação rápida, na qualidade, né, vamos dizer assim, no nível de assertividade, né, que o Nova Iguaçu erra poucos passes, tem pouco a bola, mas quando tem a bola erra poucos passes e consegue chegar assim
ao gol adversário. Já o Vasco, por sua vez, vai ter que reencontrar aquele equilíbrio no setor defensivo, na transição para o ataque e também na transição para a defesa, né? Quando o time todo sai para o ataque e aí perde a bola, tem que todo mundo recompor rapidamente as linhas e agredir, né? Não adianta fazer aquelas duas linhas na frente da área e não agredir o adversário, não pegar a bola, não matar a jogada, né? Senão o adversário acaba chegando no objetivo, que é o gol. Mas acredito que o Ramon Dias teve sim essa semana cheia para conseguir trabalhar essa situação. Acredito que a gente vai conseguir aí essa vitória diante do Nova Iguaçu no próximo domingo, né, galera? Confirmadaço, né? Depois de uma grande novela aí, mais do que confirmado, se jogar será no Maracanã, domingão, 4 horas da tarde. E o Nova Iguaçu, né, gente, que pagou aí R$450 mil para ter o direito de utilizar o Maracanã, um valor aí de aluguel, R$450 mil, galera, para jogar no Maracanã. Sinceramente, é muito dinheiro, né, que eles estão cobrando, porque Flamengo e Fluminense, quando jogam lá, não pagam isso. Aí no último jogo o Vasco pegou uma renda de um pouquinho mais de R$500 mil, sendo que o Vasco gerou ali R$3 milhões. Então, assim, essas coisas que acontecem. Aí você vai ver arquibancada suja, gramado ruim, né, uma série de problemas ali de má administração, e sem contar que toda a renda dos bares e restaurantes ali do Maracanã vai para a duplinha, patati patatá, para o consórcio, né? Então, ou seja, eles estão mamando, ganhando dinheiro de tudo quanto é lado, mas na hora de investir eles não estão fazendo, né? Eles estão fazendo um trabalho bem parecido aí com os políticos aqui do nosso país, né? São ótimos, né, para poder pegar o dinheiro ali, enfim, para outros meios, né? Mas são muito ruins, são péssimos para fazer o investimento. Pouco se entrega, para não dizer quase nada, né? É a mesma coisa que a duplinha está fazendo em relação ao Maracanã. Então é isso, né? Agora é esfregar as mãos e aguardar o Vasco da Gama quase finalizando os preparativos. Amanhã tem um último trabalho, né? Para aí sim o Vasco finalizar e já ficar concentrado, né? Em definitivo, para enfrentar o Nova Iguaçu. Galera, agora é o seguinte, falando de um outro assunto, esse assunto é em termos de educação, é em relação ao Colégio Vasco da Gama, né? Os alunos do 9º ano visitaram ali no Rio de Janeiro mesmo, em São Cristóvão, na Zona Norte, o Museu da Astronomia no Rio de Janeiro. Vocês acompanham essa foto na tela aí, bem bacana, né? Aí tem algumas pessoas que falam, poxa, a gente quer saber de futebol, eu quero saber de contratação e não sei o que lá. Só que assim, aqui no meu canal, eu já falei, vou reiterar, a gente fala de futebol, que é óbvio que é o principal assunto, a gente fala um pouquinho também do basquetebol e falamos também da cultura, da educação, dos serviços sociais que o nosso Vasco presta. Então fica aí o registro. Falando em serviços sociais, é o seguinte, São Januário, né, no dia de amanhã, vai sediar, galera, a cidadania vascaína, isso mesmo, a partir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, em São Januário, vão ter serviços gratuitos ali, muito bacana ao cidadão, né, do Rio de Janeiro inteiro, sobretudo quem mora ali no entorno. Gente, muito bacana essa iniciativa aí, né? E é o seguinte, vai ter ali, para quem quiser tirar, por exemplo, segunda via do RG, né? Por exemplo, vai ter a galera do Detran ali, para quem quiser tirar a segunda via do RG, para quem precisa resolver alguma coisa no CRAS, algum cadastro, alguma situação, vai ter o pessoal do CRAS ali também, vai ter o pessoal da Clínica da Família para marcar consulta, exames, uma série de coisas. Para quem quiser fazer inscrição em cursos gratuitos também vai ter ali vagas para cursos gratuitos amanhã em São Januário. Barbeiro, né, para rapaziada que quer cortar o cabelo aí, corte de cabelo gratuito para as meninas ou para os rapazes também fazerem tranças, né, vão ter trancistas lá. Para quem quer resolver problema em relação à pensão alimentícia, divórcio, né, por exemplo, registrar filho, reconhecer paternidade, enfim, uma série de coisas bacanas aí. Corre lá em São Januário, você aí que está precisando resolver algum tipo dessa situação, será amanhã a Cidadania Vascaína, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, na nossa Colina Histórica, em São Januário. Então, meus parabéns ao nosso Vasco, né, prestando serviço aí à sociedade do Rio de Janeiro. Galera, agora é o seguinte, eu quero dar parabéns para 2 craques aí, ex-jogadores do nosso Vascão. O primeiro deles é o Euler, né, isso mesmo, ex-atacante do nosso Vasco, está completando 53 anos, vocês estão acompanhando a foto dele aí na tela, foi atacante, né, o nosso querido Euler, né, ele que é mineiro, mineirinho, foi conhecido, é conhecido como filho do vento, né, jogou no nosso Vasco entre os anos de 2000 a 2002, jogou 83 jogos e marcou 28 gols, olha só galera, quase 30 gols com a camisa do nosso Vasco. O Euler que chegou à seleção brasileira fazendo dupla de ataque com o baixinho Romário, foi muito importante para o nosso Vascão nas conquistas, no caso, do Campeonato
Campeonato Brasileiro e da Copa Mercosul. Então, meus parabéns aí ao nosso ex-atacante Euler, né? O filho do vento. Outro camarada, outro atacante que também está completando aniversário no dia de hoje, sabe quem é, galera? Valdir Bigode, isso mesmo, ou Valdir Papel. O nosso querido Valdir Bigode está completando 52 anos no dia de hoje, né, galera? Ele que jogou no Vasco em 1992 até 1995, depois teve uma segunda passagem de 2002 a 2004, né, galera? Ele que foi aí, por exemplo, depois da aposentadoria do Roberto Dinamite, depois que Bebeto e Edmundo saíram do Vasco, ele simplesmente, nada mais nada menos, se tornou referência no ataque do nosso Vascão, com 292 jogos que entrou em campo, marcando 144 gols. Esses 144 gols deram a ele a credencial de maior artilheiro do Vasco da Gama nos anos 90. Ele foi o quarto maior artilheiro da história da base do Vasco, só ficou atrás ali, por exemplo, de Roberto Dinamite e de mais outros craques ali. É o nono maior artilheiro da história do nosso clube, né? Conquistou, por exemplo, 4 campeonatos cariocas, 4 Taça Rio, 3 Taças Guanabara, uma Copa Rio-São Paulo, um campeonato ali, um João Avelange, né? Uma Copinha Júnior, quando ele era ainda da base do nosso Vascão. Então, Valdir Bigode completando no dia de hoje 52 anos. Meus parabéns ao nosso querido Valdir Bigode, né, galera? Na época, o Vasco era o Expresso, né? E ganhava tudo. Senhoras e senhores, é hoje o grande dia. O Estádio Nacional tem um excelente público para Vasco da Gama do Brasil contra o fortíssimo time do Nacional do Uruguai. O Vasco é expulso da liga por conta de ter negros e brancos. Eu começo a entender essa história. O goleiro mais importante que ele teve foi o Barbosa, que era negro, né? O Barbosa sou eu. Somos nós. E esse campeonato foi tão importante que ele serviu de inspiração para a própria Libertadores e para a Champions League da UEFA. Chute forte pro gol. Do Vasco. É gol brasileiro no Chile. Agora é o seguinte, eu quero falar um pouquinho aqui rapidinho, dar mais uma pincelada na nossa conquista histórica, né? De lá de 1948, ontem se completaram 76 anos que o Vasco foi o primeiro clube a ser campeão intercontinental, campeão continental, campeão das Américas, né? Quando o Vascão se sagrou campeão aí pela primeira vez vamos dizer assim, da Libertadores, ou campeão da América, reconhecido pela própria Conmebol. O fato é que um torcedor colecionador, como vocês já acompanham na tela essas fotos aí, ele postou, né, gente, parte aí dos boletins daquela época, né? Isso aí tudo é original, tá, gente? Um colecionador lá de abril de 1948, dessa primeira conquista das Américas aí, falando também na época do futebol de base do nosso Vasco, né? Muito bacana aí essas fotos que vocês estão acompanhando, sobretudo, né, também os registros, né, gente, da ocasião ali que o nosso Vasco se sagrou pela primeira vez o grande campeão das Américas, né, galera? Muito bacana essa situação aí. Agora, gente, é o seguinte, eu quero falar um pouquinho aqui para vocês. Novo Basquete Brasil hoje, né? O nosso Vasco vai entrar em quadra, mas não é pelo NBB, tá, gente? É pelo Desafio das Estrelas, que nós teremos aí hoje o desafio de 3 pontos, o desafio de habilidades já às 5 da tarde, e teremos também amanhã, 7 horas da noite, o jogo das estrelas. Agora sim, galera, falando um pouco da Copa do Brasil, né? Já estão definidos pote 1 e pote 2 da competição milionária do nosso país, o mata-mata, né? Que é mais bem premiado aí do Brasil, né, galera, que é a nossa charmosa, famosa Copa do Brasil. É o seguinte, o pote 1 teremos aí Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo e Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, deixa eu ver aqui,
São Paulo e Bragantino. No pote 2, galera, é o Amazonas, o Botafogo de São Paulo, o Águia de Marabá, o Criciúma, o Juventude, o CRB, o América de Natal, o Sport Recife, o nosso Vasco da Gama, o Operário, Brusque, Souza da Paraíba, o Goiás, o Ipiranga, o Sampaio Correia e o Vitória da Bahia. Então já estão definidos pote 1 e pote 2, agora é só aguardarmos a data oficial da CBF para o sorteio, para então já sabermos, né, quais serão os confrontos dessa terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando, quem passar desses confrontos agora na terceira fase já vai para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Agora, galera, falando um pouco do Maracanã, é o seguinte, agora há pouco o GE. Globo divulgou uma reportagem, né, no caso é uma informação muito importante se tratando do Maracanã e toda essa novela aí. É o seguinte, né, galera, segundo o GE acabou de postar, o edital da licitação do Maracanã, gente, prevê prevê que o Maracanã seja cedido para outros clubes que não, por exemplo, que não vencerem esse pleito da licitação, que não fizerem parte aí do grupo vencedor. Por exemplo, o que isso quer dizer? Caso o Vasco perca essa licitação aí, né, que está no edital, né? O que vai acontecer? Quem ganhar, por exemplo, ou a BSB Arena ou o Flamengo e o Fluminense vão ter que ceder, no caso, vão ter que deixar o Vasco jogar do mesmo jeito e vice-versa. Se caso o Vasco ganhar, o Vasco também vai ter que deixar Flamengo e Fluminense e outros times ali que não faziam parte, né, jogar. E isso aí eu concordo, porque justamente é o slogan do nosso Vasco, né, o Maracanã para todos. E é o seguinte, né, só pra gente reiterar que síndico não é dono, pronto e acabou, né, gente. Síndico não é dono, o Maracanã não é deles, o Maracanã é nosso. Galera, então, de primeiro momento que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação do nosso Vascão é isso. Eu fico por aqui e tamo junto. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!